Meus irmãos, minhas irmãs, estamos neste dia 2 de novembro celebrando a missa chamada oficialmente pela liturgia de comemoração de todos os fiéis defuntos e popularmente conhecida como missa de finados. É importante considerar algumas coisas nesse dia. Em primeiro lugar, como diz a carta aos Hebreus, uma vez que a alma desencarna, uma vez que a pessoa morre, ela imediatamente presta contas a Deus, ela tem o seu julgamento pessoal. E ali ela já conhece qual é o seu destino. A alma de ninguém volta, a alma de ninguém fica vagando por aí, a alma de ninguém fica trazendo mensagem por aí. Essas coisas são fantasias e, na pior das hipóteses, são ilusões demoníacas, enganando a humanidade. Em segundo lugar, é importante também considerar que a nossa alma, uma vez criada por Deus, é criada para a eternidade. Então, quando nós morremos nesta terra, e só morremos nessa terra porque entrou o pecado, a morte só existe por causa do pecado, como diz São Paulo em uma das suas cartas, o salário do pecado é a morte. Quando nós morremos, essa alma, ela permanece viva, a pessoa continua existindo. Morreu o corpo, mas a alma ainda existe. E aqui é que está a terceira consideração importante. Se nós teremos uma eternidade pela frente, precisamos nos preparar para essa eternidade. Assim como você se prepara para adquirir uma profissão, assim como você se prepara para fazer uma viagem, assim como você se prepara para adquirir um patrimônio ao longo da vida, você se esforça, você luta, você se empenha, faz umas economias, vai aos poucos ali, com muita luta, com muita batalha, com muito suor, com muito esforço, conquistando aquela sua meta. Ora, se para conquistar bens materiais ou até bens intelectuais neste mundo, nós nos esforçamos e temos isso como meta, e nada disso é ruim, você imagina conquistar a vida eterna em Deus. E aqui é um primeiro problema que nós temos como humanidade ao longo dos séculos, especialmente nos nossos tempos. Nós perdemos a perspectiva da vida eterna com Deus. A gente só vive o aqui e agora e esquece que a nossa alma é imortal e que depois de morrermos nesta terra, essa alma tem uma eternidade pela frente. Então a gente não se preocupa de conquistar o céu. A gente não se preocupa de participar da vida eterna com Deus. Não, Frei, mas eu penso nisso. Pensa nisso, mas às vezes não faz nada. Assim como você faz para adquirir um patrimônio, assim como você faz para conquistar algo na sua vida.
Então, a vida eterna deveria ser a principal meta do cristão. Porque no final das contas, nós vamos passar nessa terra o quê? 80 anos, os mais fortes 100, 120 anos, mas certo é, e eu não estou querendo aqui ser fatalista nem negativo, mas é certeza que cada um de nós vai morrer. E aí é que está, eu preciso aproveitar o tempo da minha vida para ir me preparando para a eternidade. O tempo é agora. Você não vai voltar outra vez em outras vidas, isso não existe. Considerado isso, dentro da doutrina da igreja, nós temos a igreja, ela é feita de 3 estados. Ela é a igreja militante, que somos nós aqui na terra, nos preparando para a vida eterna, nos convertendo, nos deixando santificar. Eu espero que estejamos fazendo isso. E a igreja tem um segundo estado, que é o céu, a eternidade, a bem-aventurança junto de Deus, a felicidade plena, o participar da vida divina. É a igreja triunfante. São aqueles que já passaram por aqui, se deixaram converter, se deixaram santificar e já estão triunfantes na presença de Deus, plenos, realizados e felizes pela eternidade. Agora eles só aguardam a ressurreição dos corpos, que será no dia em que Deus determinar isso. Ninguém sabe, mas já estão em alma plenos diante de Deus. E essa é a nossa meta. É para lá que nós precisamos desejar ir. E o terceiro estado, que é a igreja padecente, que nós chamamos comumente de purgatório. Como é que funciona a compreensão da igreja padecente do purgatório? Purgatório não é um lugar de permanência, é um lugar de passagem. A alma que vai para o purgatório já está salva, mas ela não entra imediatamente na presença de Deus, porque nessa vida ela não se converteu o suficiente, ela não se purificou o suficiente para entrar direto na presença de Deus. Mas, apesar de não ter sido suficiente, não é para condenar. Então Deus faz com que essas almas passem um período no purgatório, se purificando, pagando as penas, que já já eu vou explicar o que é, pagando as penas do purgatório, para estarem plenamente santas e entrarem na eternidade com Deus, na igreja militante. Aliás, na igreja triunfante. Então, o que é, Frei, que no purgatório nós temos que pagar? Bem, primeiro eu tenho que dizer para você que, se você tem o hábito de se confessar, continue. Se você não se confessa, passe a adquirir esse hábito pelo amor de Deus, pelo bem da sua alma, para a sua salvação. E seja fiel ao hábito da confissão. Porque pecado perdoado na confissão por Jesus Cristo, no dia do seu juízo particular com Deus, aquele pecado não poderá te condenar para o inferno, porque já foi perdoado. Deus não vai te condenar por uma coisa que Ele perdoou.
quanto mais você se confessar, melhor para a sua salvação. Mas aí você vai me questionar: Frei, mas se Deus perdoou meus pecados, por que que eu ainda tenho que passar pelo purgatório? Vamos lá. Deus é justo e Ele aplica a sua justiça. É uma justiça misericordiosa, mas é justiça. Deixa eu usar um exemplo para você entender que agora nós vamos falar das penas que são pagas no purgatório. Digamos que eu me embriague. Embriaguez já é pecado, já estou pecando. Me embriaguei, peguei o carro, é um outro pecado, sabendo que eu não estou bom para dirigir embriagado, mais um pecado, vai somando aí. E, infelizmente, embriagado, dirigindo, atropelei uma pessoa. E essa pessoa acabou indo para o hospital e tendo que ficar meses no hospital para se recuperar do meu pecado, da minha responsabilidade de me embriagar, de dirigir embriagado e acabar atropelando aquela pessoa. Mas digamos que eu me arrependa profundamente depois do que aconteceu, nunca mais dirija embriagado, procure um sacerdote, faça uma boa confissão e Deus me perdoou. Aquele pecado de embriaguez, de ter atropelado alguém, fica apagado, não vai me condenar para o inferno. Mas você poderia perguntar, se você somar uma coisa com a outra: Frei, mas e a pessoa que ele atropelou? Fica por isso mesmo? Quer dizer, o cara se embriaga, o cara vai lá e atropela outra pessoa, a pessoa sofre, e Deus perdoa e está tudo bem, e o sofrimento da outra pessoa, o mal que ele causou? Não, não fica assim não, Deus é justo. Existe uma pena do pecado. O pecado que Deus perdoou você não te condena, mas existe a pena do pecado que você tem que pagar no purgatório, para a justiça de Deus, por causa do sofrimento que você causou com o pecado. Então, no purgatório nós pagamos as penas das consequências do pecado. Você não paga pecado no purgatório, porque pecado confessado é pecado perdoado, pecado apagado, ele não te condena. É para isso que essa é uma das utilidades da confissão, das várias. Então, no purgatório, você vai pagar a pena do sofrimento que você causou naquela pessoa que você atropelou. Só vai sair de lá quando tiver pago toda a pena, como uma satisfação para Deus e para a própria pessoa que eu atropelei. A pessoa não está condenada, mas está pagando uma pena que é consequência do pecado que a pessoa cometeu. O pecado está perdoado, portanto a pessoa não foi condenada, mas a pena permanece. E é por isso que a igreja de tempos em tempos concede a santa indulgência. O que são as indulgências? De tempos em tempos a igreja oferece. Deus é tão bom e tão misericordioso que através da igreja Ele oferece, através das indulgências, o perdão inclusive da pena que temos que pagar no purgatório. Só que é um perdão que não é dado sempre. Às vezes é uma vez por ano só. Bem, e o que é que nós estamos fazendo aqui hoje, Frei? Nós estamos rezando pelos fiéis defuntos, por aqueles que viveram nesta terra, parentes, amigos, conhecidos, que viveram a sua fé
mas infelizmente não conseguiram se converter plenamente, se santificar plenamente. E tem algumas penas para eles pagarem no purgatório. Então eles não foram condenados, mas eles estão no purgatório pagando essas penas, dando satisfação à justiça de Deus, para depois poder entrar na eternidade com Deus. A nossa oração da igreja militante, e isso é bonito também dentro da igreja, ajuda, acelera a pena daquela pessoa, o pagamento da pena. Então, quando nós rezamos pelas almas do purgatório, nós estamos ajudando as almas que estão lá a se purificarem mais rapidamente e a poderem entrar na graça de Deus em plenitude. Por isso nós rezamos pelas almas dos fiéis defuntos. A nossa oração ajuda, apressa a entrada deles na eternidade com Deus, no céu, na bem-aventurança, na felicidade plena. É essa a razão de rezarmos na intenção dos nossos falecidos. Também a igreja triunfante lá no céu reza da mesma maneira pela igreja padecente no purgatório, para que o processo de purificação deles seja acelerado e eles entrem o quanto antes na presença de Deus. Agora, eu encerro essa homilia fazendo a última consideração dos destinos que eu disse que a alma tem depois que nós morremos nessa terra. O outro destino é o inferno. E o que é o inferno? É o eterno banimento da presença de Deus. O inferno é o eterno afastamento. Portanto, a alma não será destruída, mas ela será afastada da presença de Deus. E não pense que, então isso é galho fraco, Frei, não tem problema. Tem. Quem não está reconciliado com a sua origem, e se nós não voltarmos à nossa origem, que é Deus, nós nunca seremos plenamente realizados. E isso vai ser, o inferno, na verdade, é uma agonia de nunca mais contemplar o amor, uma agonia de nunca mais contemplar a face de Deus, uma agonia de perder todas as esperanças, uma agonia e um sofrimento que vai queimar como fogo no remorso. E diz Santa Irmã Faustina, quando o anjo da guarda dela deu para ela uma visão do inferno, cada um será atormentado com os pecados que cometeu em vida no inferno. Cada um sofrerá um tormento de acordo com os pecados que cometeu, os pecados que não se arrependeu, os pecados que não confessou, porque a vida inteira a pessoa se afastou de Deus. Então, no dia do juízo, Deus só confirma aquilo que a pessoa escolheu: afastamento, inferno. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar os fiéis defuntos é rezar pelos nossos irmãos que já faleceram, crendo que eles estão no purgatório e pedindo que eles entrem na presença de Deus o quanto antes. Porém, é também recordar que nós devemos nos esforçar para chegar ao céu, que nós devemos nos esforçar para fugir do inferno e crer na promessa de Deus, que diz: o Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas. Crer na promessa de Deus que diz: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós, o céu, a eternidade. E crer no que diz o Evangelho. O Evangelho fala que é preciso amar, que é preciso viver a lei do amor de Deus e praticar a vontade de Deus para ir conquistando o melhor, para ir aderindo ao céu, à eternidade, à bem-aventurança.
Frei, alguém pode ir para o céu direto? Pode. Se convertendo e se deixando santificar e amando a Deus, pode. Os santos foram para o céu direto. Eu espero que você seja um santo, uma santa que vá para o céu direto, que não precise passar pelo purgatório. Mas a notícia que eu tenho para você é: a maioria de nós vai passar pelo purgatório. Então rezemos pelas almas do purgatório, para que elas se purifiquem o quanto antes e entrem na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.